Olá, Júlio. Inezinho, hoje até posso ser diminutivo, tenho tempo. Júlio, hoje pegámos aqui numa coluna de opinião da Inês Cardoso, do JN. Eu tenho que pedir desculpa, não é? Diga. Porque um dia destes ela mete-me em tribunal. Não é? Porque o Júlio abusa. Eu aprecio-lhe muito bom senso, não é? E portanto, entre o Amor e o meu Facebook, isto se calhar já, não digo que seja ilegal, mas já é abuso. Mas, O enfim, abuso que pronto. faz da prosa da Inês Cardoso. É verdade, faço isso. Bom, desta vez com uma reflexão sobre os tempos que vivemos, claro está, e sobre a forma como nós aproveitamos, deixámos-nos ir nesta onda do digital, não é? Da tecnologia, e à boleia disso fazemos o mínimo possível. É. Não é? E somos muito crédulos, não é? Vê logo o primeiro exemplo que ela dá. Do tempo, não é? Ela fala da filha e diz que a filha nem sequer espreita pela janela. E agora vou citar a mesma frase. Agarra no telefone e procura, com uma confiança exagerada, o que dita a aplicação meteorológica. E eu enfiei o barrete até ao pescoço. Porque eu também faço isto. Neste meu telefone, os meus netos meteram lá uma aplicação qualquer, eu carrego lá em cima do quadradinho e aquilo diz Porto, tantos graus, e depois vai por ali fora, às tantas horas, tantos graus, mais isto, mais aquilo e mais aquilo. E eu também acho que aquilo é voz de Deus. E de vez em quando tenho surpresas, porque mais a mais. Os que fazem aquilo nunca devem ter vindo à Foz. E, portanto, nunca lhes explicaram que pode estar a determinada temperatura, como está, sabe que o meu consultório é no centro do Porto. Eu às vezes saio daqui, passo o exagero, quase não vejo um palmo à frente do nariz com o nevoeiro, e chego a Gonçalo Cristóvão e está um sol esplendoroso. Mas, repare, por exemplo, nisto. E no que a fé na tecnologia depois pode acarretar. E eu não estou a negar que a resposta que me foi dada pelos meus netos é verdadeira. Mas quando eu me queixei e disse, isto não pode ser, pá. Lá marcava 14, pá, e eu saí de casa, estava um frio e tal. E eles foram à aplicação e mostraram-me que eu não utilizava devidamente a aplicação. Porquê? Porque se você, com o seu esbelto dedinho, empurrar, não sei como é que isto se diz, empurrar a imagem, por baixo da temperatura aparece uma data de informações. A umidade e tal, e aparece uma coisa fascinante, que é, em cima diz a temperatura real, e depois em baixo diz feels like, ou seja, em cima pode, às vezes está 16, e depois em baixo diz feels like 13. Está 16, mas o que lhe estão a dizer parecem 13. E aí eu disse, mas isto é publicidade enganosa. Então em cima dizem-me um número, eu penso que vou sentir aquele número, não. Aquilo é tão competente que até lhe diz o que você vai sentir. Agora, o que está em causa na realidade é ela dizer, a miúda nem olha pela janela, olha para o ecrã. Portanto, nesse caso, prefere o digital, o virtual, ao real. E parte do princípio que o real estará conforme o digital, ponto final, parágrafo. Ou seja, confia plenamente no digital. Plenamente. Isso é uma questão importante. A outra é, e no caso do Júlio, com esses dados sobre essa aplicação, onde é que fica o espaço para o imprevisível, por exemplo? Quando nos dizem que vai ser assim e assado, quando é que nós saímos de braço? Na meteorologia, infelizmente, aí em Lisboa talvez menos, mas aqui no Porto, com digital ou sem digital, há muito espaço para imprevisível. Certo, sabe? mas Pronto. eu estou a dizer na vida em geral, não é? Na vida Se quiser em geral. usar esta imagem, Sim. quando é que nós saímos com o braço de fora no carro, dispostos a correr o risco de chover ou de fazer sol ou de nos queimarmos, ou enfim. Não deixa de ser curioso que nós aqui há uns tempos fizemos um programa
a dizer que as pessoas preferiam não saber. Lembra-se? Em relação ao futuro. Em relação ao futuro. Não é? E pode ser o futuro próximo, não é? Que é você sair de casa. Eu acho que neste futuro que é o agora, de facto, andamos todos a optar por não vivê-lo, não é? Porque se nós vamos, já falámos aqui disso 1000 vezes, se vamos a um concerto e em vez de estarmos a ver o concerto, estamos a fotografá-lo e a enviar fotografias para as redes sociais, nós estamos a optar por não viver o momento. Pronto. Isso é verdade. E no caso do artigo da Inês, está-se a falar de algo muitíssimo mais grave, que é a existência de predadores. Claro, porque pusemos o nosso dinheiro ao serviço destes serviços, não é? Destes serviços, nomeadamente. Então, não sei sequer se estou a exagerar, Inês. Porque eu não leio os jornais todos, nem vejo noticiários todos. Mas praticamente não se passa um dia em que não se ouça que alguém criou um perfil falso para seduzir alguém. E agora, vamos ver. A Inês está a escrever em relação à ganapada. A Inês Cardoso. Sim, Inês Cardoso. Está sobre a ganapada. Porque isto também acontece entre os mais velhos. Criar-se perfis falsos para aldrabar, para seduzir, para eventualmente roubar alguém que de jovem já não tem nada. Mas estamos a falar de questões que, inclusivamente, nas últimas semanas vieram à tona d'água de situações de abuso. E Inês Cardoso diz assim: não adianta discutir se a tecnologia é em si mesma positiva ou negativa. Aliás, é as duas coisas. Mas ela pode ser utilizada de 1001 formas diferentes por pessoas que também têm 1001 intenções diferentes. Ora, veja a questão do perfil. Estamos num registro, não só na tecnologia, diga-se passagem, mas também na tecnologia, num registro de superficialidade e de rapidez. Agora junte-lhe a credulidade. Não em termos de previsão do anticiclone dos Açores, mas em termos gerais. Estamos a falar, um dos últimos casos, estávamos a falar de uma miúda de 13 anos. Esta pessoa parte do princípio que aquele perfil é, por definição, verdadeiro. Acredita. Acredita, eventualmente, naquilo que está lá sobre a profissão de alguém, depois vai acreditar no discurso daquela pessoa, vai acreditar nas intenções daquela pessoa. Aquela pessoa pode fazer apelo a aspectos que é muito raro não encontrarmos nas nossas adolescências, que é a nostalgia pela liberdade, pela experimentação, etc. E, portanto, isto é complicado. Olha, vou-lhe dar um exemplo que se passou comigo. Há largos anos. Não havia sequer Facebook, penso eu. Mas havia aqueles chat rooms, lembra-se? Pronto. E então, eu estava a trabalhar com... acho que era o João. Estávamos dois a trabalhar numa secretária grande que eu tinha, que era muito agradável porque me permitia isso. Estávamos lado a lado. E às tantas, era fim de semana, o João combinou uma coisa qualquer num chat e saiu. Foi beber um copo a qualquer lado. E eu permaneci no chat, embora eu nunca fosse muito um utilizador diário, mas naquela noite eu disse cá para mim: ora, vamos lá ver se está para aqui alguém com piada. E estava alguém a falar de música. E eu fiz um comentário qualquer. E daí um bocadinho estávamos numa conversa deliciosa sobre música. E era um adolescente do outro lado. Um rapaz. E às tantas houve uma questão qualquer, já não sei porquê, e ele disse-me: que idade tens? E eu disse. E ele, de lá, com não sei quantos pontos de exclamação, disse: mas tu és mais velho que o meu pai. Que engraçado. É? E eu respondi:
depois, mas o que acontece é que tenho filhos da tua idade, eles falam comigo de música, pronto, eu não sei tanto como eles e como tu, mas sei algumas coisas, tu aparentemente também sabes, tá? E depois, agora transponha isto. Portanto, um tipo diz, como é que eu posso ter estado a falar, e ainda foi um bom bocado, e continuámos, depois, tipo, achou piada aquilo. Estivemos ali com um interesse comum, um ganapo que pensa que está a falar com outro ganapo e que está a falar com um tipo que é mais velho que o pai. Agora, imagine com que facilidade isto também pode acontecer com intenções maliciosas. Que é, encontra-se. Não estou a dizer sequer que se falsifica a idade. Não é? Muitas vezes falsifica-se para encurtar a diferença, não é? Mas não estou a dizer sequer que do outro lado está um meliante que diz que tem 18 anos. Mas pode ter 30 e tal e diz que tem 22 ou 23. Para aproximar. Não é? E agora, provavelmente não é muito difícil encontrar temas que interessam àquela rapariga. Pronto, estamos a falar dos casos mais habituais. A questão é exatamente essa. A tecnologia é um enorme guarda-chuva para as nossas vontades e para os nossos desejos. Nós encontramos sempre alguém que encaixe na nossa vontade. Exatamente. E também é por causa disso que depois as desilusões se dão, porque é muito fácil criar empatia, afinidade, etc. Isto tudo na bolha virtual, não é? Muitas vezes as pessoas conhecem-se e afinal, mesmo com as fotografias que nós vamos trocando, afinal as pessoas não correspondiam ao que se imaginou delas. Nem mais. Porque lá está, porque nós permitimos-nos fantasiar bastante. É verdade. Não é? É verdade. Imagine que é irrelevante, mas que nessa conversação que manteve com que podia ser amigo dos seus filhos, não é? Nunca se dizia nem idade, nem sexo, nem... Sim. E de facto podia criar-se ali não era um desentendimento, era uma história que não tinha grande nexo, porque ambos não a queriam, evidentemente, não é? Claro. Assim o que se criou, não vou dizer como Humphrey Bogart, foi o princípio de uma bela amizade, mas de vez em quando eu tropeçava no miúdo, no chat, e o miúdo era delicioso, porque cumprimentava-me sempre. Claro. E vinha sempre na galhofa, porque dizia sempre, ei, quando eu pensava que você tinha a minha idade e tal e tal. Pronto, isso até é algo de ternurento. Agora imagino num contexto heterossexual, entre duas pessoas que se sabe que uma é mulher e outro é homem, mas onde nunca se diz a idade. E a dada altura alguém ou se fez ou se googlou, ou por algum cruzamento de informação se chegou à conclusão quanto à idade da pessoa. E a outra pessoa diz, mas tu nunca me disseste que tinhas essa idade. Nem mais. Não é engraçado? Isso pode fazer cair por terra aquelas semanas de comunicação. E não estamos só a falar da idade. Claro. Eu já me fartei de ouvir histórias, por exemplo, não é? Em que uma pessoa, olha, já que falou de mulheres, em que uma rapariga está a falar com alguém, não é? E depois, por qualquer coisa, vem, agora já em tempos recentes, não estamos a falar no chat, estamos a falar do Facebook, não é? E de repente vem uma dúvida em relação à outra pessoa. E pede a um amigo que também nas redes sociais tente confirmar o discurso da outra pessoa. E o que o amigo lhe confirma em meia hora é que a outra pessoa que está deliciosamente livre tem pelo menos uma namorada fixa. Cruzando os perfis, as amizades, as frases, etc, etc. Porque você pode aldrabar a todos os níveis. Aliás, a tecnologia, precisamente porque a Inês disse, que é uma proximidade brutal e ao mesmo tempo uma proximidade, quem quiser pode
pode utilizar Skypes e tudo isso, mas uma proximidade invisível. Veja isto. Eu fui buscar um velho poema do António Manuel Couto Viana que se chama assim, 16 anos talvez. 16 anos talvez. Vejo no café cada manhã. A folhear atento um compêndio de inglês, com um perfume, a escola e a maçã. Não me canso de olhar. Às vezes olha um velho num desvio de atenção e logo volta à folha, enquanto molha o bolo no galão. Eu saio com pesar, bebida à bica. Ela é a minha manhã, tão natural, tão clara, que ali fica. Que saudades da escola, que fome da maçã. Bom, desconfio bem que se o António Couto Viana escrevesse este poema agora, haveria sobrolhos a franzirem-se. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é, temos aqui um adulto que fica encantado todas as manhãs com a juventude daquela rapariguinha. Repare como ele marca bem o contraste, não é? Às vezes olha um velho com ponto de exclamação num desvio de atenção, não é? E veja a nostalgia, que saudades da escola, que fome de maçã. Pronto. Ou seja, aquela rapariguinha, e se calhar mais até do que a rapariguinha, a juventude daquela rapariguinha, tornou este homem mais velho nostálgico. Vamos supor que isto era a descrição de o encontro cotidiano de uma rapariguinha de 16 anos e de um predador. Bom, uma coisa nós podíamos ter a certeza. Este predador teria de tomar enormes precauções para abordar uma rapariguinha que não conhecia num café de manhã cheio de gente. Ora, a tecnologia resolve completamente esse problema. Infelizmente, sim. Não é? Suponha, por exemplo, este cenário, este homem averigua o nome da rapariguinha, vai ao Facebook ver se ela tem perfil, cria um perfil falso e estabelece uma relação. E, portanto, um homem, eu não estou a dizer que a rapariguinha ficasse nauseada porque um tipo de 40 anos eventualmente esboçou um sorriso ao passar pela mesa dela. Não estou a dizer isso. Agora, seguramente, em princípio, não lhe passaria pela cabeça, perdoa o plebeísmo, não lhe passaria pela cabeça dar-lhe trela. Ou pelo menos a dois. Ou sair com ele, etc. Seguramente há exceções e isso acontece. Mas em termos gerais. Agora, pelo Face, por outro tipo de tecnologia, mas como o Inês dizia, quem é que obriga este homem a dizer que tem 40 anos? Diz que tem menos. Como sabe, Júlio, em aplicações como o Tinder e outras, as pessoas mentem na idade, não é? Mentem em tudo. Mentem em tudo, não é? Em tudo. Primeiro tudo, mentem nas fotografias. É uma arrogância da minha parte. Pronto. Mas há algumas que mentem em tudo. Pronto, acabou. Pronto. E isto, no fundo... Agora estou com vontade de rir, porque isto no fundo é como aos políticos. Eu pergunto-me porque é que eles mentem tanto quando depois vão ser descobertos, não é? Mas, enfim, alguns políticos. Pois, claro, não é? Não são todos. Não são todos. Mas devo-lhe dizer que às vezes me parece que alguns deles pecam por otimismo. Por exemplo, este candidato francês, todas as semanas aparece mais qualquer coisa. Agora, da última vez, foi um empréstimo que ele também se esqueceu de referir e tal, e pronto. E foi constituído arguido. Mas que tipo de impunidade assiste a estas pessoas? Eu aí lembro-me sempre, acho que é de um enorme bom senso, lembro-me sempre da resposta que o Clooney deu quando lhe perguntaram se ele tencionava candidatar-se a presidente ou governador ou lá o que é, e ele fez um sorriso de orelha a orelha e respondeu: dormi com demasiadas mulheres e consumi demasiadas drogas para coisas dessas. Ou seja,
mesmo que isso me passasse pela cabeça, Claro. ia imediatamente ser trucidado. É tão bom ter essa consciência, já viu? Não é? Pronto. Ou então, essa honestidade tão desconcertante cativava logo um eleitorado. Porque nós... E isso é... Bom, nem mais. Percebe? É porque nós estamos tão habituados a ouvir verdades incompletas, vamos chamar-lhes assim. Não. E repare, vou dizer isto muito devagarinho para não haver confusões. Nós tivemos um exemplo em Portugal de um político que, de acordo com todas as informações que eu tenho, não o fez por cálculo, mas que assumiu um passado com consumo de drogas assim que teve determinada proeminência na vida política portuguesa. E isso, pelo menos nos meus círculos, jogou a favor dele. Não é? Porque as pessoas... É evidente que a pessoa pode dizer assim, mas ele estava a dizer era que tinha sido no passado. Lamento muito. Muitos de nós são preconceituosos em relação ao presente e ao passado. O que eu acho é que as pessoas sentiram que ele estava a ser genuíno e que isso lhes agradou. E portanto, isso posso dizê-lo, não é? Porque depois a sua carreira política foi bem sucedida, até decidir deixar a ribalta. Portanto, acho que aquela honestidade jogou a favor dele. E como jogará, julgo eu, a favor de qualquer candidato. Claro, depois quando eles começam a dizer que charraram, mas não inalaram, quer dizer, nem é uma questão de confiança, é ridículo, e o ridículo mata, ridículo. Percebe? Eu nem sabia dessa afirmação do George Clooney, mas isto só joga a favor dele, não é? Porque sabemos o efeito que ele tem nas mulheres e nos homens também, claro está. E as coisas mudaram muito. Eu penso que o homem se chamava Gary Hart, há décadas atrás, mas posso já estar a alucinar. Era um homem que tinha sondagens extremamente favoráveis. De repente descobriu-se que ele tinha tido um affaire e pronto, caiu a pique e desistiu. Neste momento, o presidente dos Estados Unidos, durante a campanha surgiram coisas em relação a mulheres e afirmações dele em relação às mulheres que há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás teriam liquidado qualquer hipótese. E eu vou-lhe dizer uma coisa horrível. Eu estou convencido que para determinada América profunda aquilo jogou a favor dele. Sim, talvez. Sobretudo estando ele a concorrer contra uma mulher. Você é testemunha que quando o Obama foi eleito, eu disse, posso estar enganado, mas o preconceito é maior contra uma mulher do que com um homem negro. Lembro-me, sim, verdade. E, embora, vou repetir a minha opinião, embora Hillary Clinton não fosse uma boa candidata, e embora eu ache que, independentemente de tudo o resto, o quase desmaio de Hillary Clinton naquela cerimónia lhe custou milhares e milhares de votos, porque houve gente a dizer, mas esta mulher não tem saúde, não tem, como gostava de dizer o Donald Trump, não tem a adrenalina, a estamina, tem estaleca para o cargo, etc. Aquelas imagens são poderosíssimas. Embora ela não fosse uma boa candidata, eu estou profundamente convencido que num país como os Estados Unidos continua a ser difícil eleger uma mulher. Agora veremos se mais tarde Michelle Obama se vier a candidatar. Ela dizia que não é? Ela jura que não e o marido jura que não. Pronto, também. Não é? Vamos ver. Mas se ela vier a candidatar-se, juntando vários preconceitos, sim, não é? É verdade. Aí... Mas mas não sei, sabe? Ela tem um poder extraordinário. Tem um magnetismo. Tem um magnetismo extraordinário, a não ser com o que lhes vão pagar pelas memórias, não é? Que ela tenha muito mais vontade de gozar a vida do que estar a candidatar-se à Casa Branca outra vez. Muita gente lhe disser que é preciso salvar a América, não sei se ela... Não é? Porque... não faz uma perninha.
E lá temos o Obama como primeiro-damo. O primeiro-damo de volta à Casa Branca. Isso tinha muita graça. Que era o que ia acontecer ao Clinton. Repara, que nunca aconteceu até agora, não é? Não é? Ia acontecer agora ao Clinton. Ora bem, e a Inês Cardoso depois fala outra questão. Que é, e agora estamos fora da questão do abuso, é como nos facilitam a vida, fomos deixando que novas ferramentas tomassem conta do nosso dinheiro, das nossas rotinas, dos nossos passos e até dos nossos desejos. Uma consulta rápida na internet e facilmente o rastro que deixamos permite a qualquer empresa reconstituir os nossos gostos e aspirações. Isto é verdade. Permite isso e depois que nos massacrem. Sei lá, a minha ignorância tecnológica é tão grande, sabe que eu gosto de tentar, pelo menos, mantê-la bem disposta, sobretudo ao fim de semana. Eu lembro-me da primeira vez que marquei um hotel pela internet. E fiquei... Aquele da beira de estrada? Não. Não. Já não sei se era beira de estrada, se não era. Também já marquei de beira de estrada, não interessa. Mas você não imagina como eu fiquei orgulhoso. Quando eles disseram a marcação foi obtida com sucesso, vamos mandar imediatamente um e-mail. E eu, quando fui à minha caixa de mail e vi o e-mail a dizer aqui está a sua conselho e tal, pensou, eu consegui, tá? Porque aquilo não foi fácil, não é? Eu enganei, depois vinha aquela mensagem, campos por preencher e não sei o quê, e tal. Consegui. Bom, e então, imagina a ignorância, pá. Isto se calhar até devia pagar imposto, que é, nos dias seguintes, eu ia de manhã, como sempre faço, ler as primeiras páginas dos jornais e dizia assim, olha cá coincidências extraordinárias, pá. Marquei eu um hotel para o sítio tal, já não sei qual era, e apareciam anúncios de hotéis no mesmo sítio. Brotavam como cogumelos no entroncamento e eu achava que era uma coincidência. Claro que não era. Como eu tinha estado ali a marcar, imediatamente sabem para onde é que eu me vou deslocar e estão a fazer outras ofertas para ver se eu consumo. Pronto, ponto final. A quantidade de coincidências que se somam hoje, Júlio. Exatamente. E nesse aspecto a Inês Cardoso tem razão, porque, no fundo, o que isto também demonstra é que há uma espécie de Big Brother que nos localiza, nos vigia, etc. Veja, como a Wikileaks lá veio dizer que os americanos que espiam toda a malta e mais alguém de novo. Já não é a primeira vez que isso é dito, não é? O que, aliás, até deu aquela cena extraordinária daquela assessora do Trump que foi para a televisão e entusiasmou-se um bocadinho demais e falou de micro-ondas que se transformam em máquinas fotográficas. Pronto, aparentemente isso ainda não existe, não é? Mas se calhar deu alguma ideia lá aos serviços secretos americanos, não é? Já imaginou você, o Zuckerberg já põe fitas adesivas na câmara do computador. Como eu lhe disse. Exatamente, não é? Agora imagine você a virar o micro-ondas para a parede. Não, mas eu vou-lhe contar, vou partilhar consigo e já agora com os nossos ouvintes para perceberem o quão assustador é este mundo virtual. Há uns tempos, já há algum tempo, eu ia entrar no prédio e atrás de mim entrou também um rapaz que eu nunca tinha visto no prédio, mas como ele vinha de saco às costas, enfim, percebi que não era um meliante. Embora a gente nunca saiba, não é, Júlio? Isso é verdade. Bom, mas não parecia de todo um meliante, muito educado, entrou atrás de mim e disse-me qualquer coisa do género. Bom, permita-me um parênteses. Diga. Fez o que 90% da população masculina heterossexual de Lisboa faz. Então. Andou atrás de si. Exato. É isso, sem dúvida. Pronto, era um homem normal. A diferença é que ele tinha um saco às costas. Um homem normal, heterossexual. Cuidado que isto pode ser mal interpretado. Bom, ele então? ele disse, eu vou para cima, ou disse qualquer coisa do género. E lá subiu e eu entrei em casa, quer dizer, sem o mínimo sobressalto, não é? Sem pensar que ele era o homem do saco. O homem do saco. Passado
meia hora, uma hora, eu estava na internet e no Facebook. Eu nunca tinha visto aquela pessoa, não sabia o nome daquela pessoa, ok? Daquele homem, daquele rapaz. Passado para aí meia hora, uma hora, estava eu no Facebook e aparece-me naquele item de pessoas que talvez conheças. Apareceu-me aquele rapaz. Credo. E eu pensei, meu Deus, como isto é possível? A partir daí, eu acho que de facto tudo é possível. Pois é. Tudo é possível. Pois é. Obviamente, ou ele me procurou, Sim, ou, pois. Sim. ou por localização. Presumo eu, estou a dizer sim. Eu não tenho direito a dizer sim. Ou ainda mais com a minha grave, ignorância, não é? Júlio, ainda mais grave. Por localização, ambos fomos detectados no mesmo. Não faço ideia, pois. Não coisa. sei, eu posso estar a dizer aqui um disparate enorme. O que eu sei é que eu nunca tinha visto aquela pessoa e ela de repente, passado meia hora, surgia-me como um dos amigos que eu talvez conheça. Exatamente. Percebe? E quando se fala em coincidências, talvez não sejam coincidências, não é? Talvez não. Pronto, e lá está. Nós abrimos, não foi a janela para ver o tempo, mas abrimos a janela, escancarámos a porta e a janela e tudo. E agora... Eu também desconfio que não é coincidência que no meu Facebook aparece muitas vezes uma janela ou um aviso ou lá o que é, a perguntar se eu quero conhecer mulheres solteiras. Não sei porquê, tenho a impressão que aquilo também não é só coincidência. Depois Inês Cardoso fala de uma coisa muito importante, que é a nossa proteção à ganapada. Porque há aspectos que têm que ser assumidos, que é para as coisas correrem melhor. Primeiro, a esmagadora maioria dos pais, não é? Agora talvez os mais jovens, aí os filhos não têm idade suficiente. Portanto, as gerações de pais com filhos adolescentes não nasceram e cresceram envolvidos por esta tecnologia. Mas eles sim. E, portanto, que tire o cavalinho da chuva quem pensa que por entrar no Facebook do filho ou dizer ao filho, está bem, mas eu tenho a tua password ou isto ou aquilo, que resolve o problema todo. Porque não resolve nem todo, nem parcialmente, se eles não quiserem. Porque eles aldravam-nos com a maior das facilidades. E ainda por cima, na adolescência, numa altura em que eles ficam irritadíssimos por se sentir controlados. E, portanto, as coisas, o controlo puro e duro não pode ser idealizado, porque, não, em primeiro lugar, eu nem sequer estou de acordo com ele, mas não interessa, não pode ser idealizado porque não é eficaz. Portanto, ou há uma relação suficientemente boa para que possa haver uma educação para a utilização da tecnologia. Eu lembro-me sempre que a minha mãe... Eu tinha sempre uma fantasia terrível que é, um dia destes, isto sobra para mim, porque eles consideram a avó Clara Deus na Terra, mas enganam-se, e isto dá uma cena patética, porque a minha avó, que engraçado, que lapso freudiano tão bonito, a minha mãe dizia aos netos: se vocês estão à porta do infantário, à espera do pai, e o pai ainda não chegou, se alguma pessoa, se algum homem ou alguma mulher ou coisa assim vier a oferecer-vos coisas ou pegarem vocês gritam e dão pontapés. E eu pensava sempre, um dia destes, uma senhora diz que lindo menino, e um dos meus psicopatas dá-lhe uma canelada, e a senhora queixa-se, e eu tenho um problema à minha espera. Mas isto era uma avó preocupada, porque há coisas que, como é evidente, não começaram agora. E que, portanto, dizia aos miúdos, não é? Nem sequer era necessário. Eu lembro-me que havia cuidado na instituição a que eu me estou a referir, não é? Mas, no fundo, a dizer-lhes, dentro das suas possibilidades, vocês defendam-se e peçam ajuda, etc. Bom, mas nós agora estamos num campeonato completamente diferente, que é, ou eles têm capacidade
para se aperceberem dos riscos que correm. Mas Por não, exemplo, mas um não outro, tem, não tem. por exemplo, um outro nível, dar números de telefone, mandarem Sim. fotografias, não é só nos computadores, é nos telemóveis, é tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, eu ainda hoje não percebi muito bem esta coisa de que você apaga coisas no seu telemóvel, mas as coisas ficam na nuvem. Na cloud, Na sim. cloud, não é? Quer dizer, isto a mim transcende-me. Eu sempre pensei que se apagava, apagava, mas não. Apago ali no aparelho, mas fica. E eu pergunto, mas então se fica na nuvem e alguém pode ir à nuvem buscar coisas que eu apaguei? Aparentemente pode. Por exemplo, há dias atrás eu vi a notícia que uns tipos russos em 2014 hackers entraram pela Yahoo e levaram milhares e milhares de dados pessoais que utilizaram com prejuízos aparentemente grandes. Não é? E, portanto, há riscos que são completamente novos e enormes. E em termos do que é a proteção dos nossos filhos, nós temos que ter a noção que, por exemplo, quando eles estão metidos no seu quarto, o que têm todo o direito de fazer, à sua privacidade, mas quando eles estão metidos nos seus quartos, com os seus computadores, nós podemos saber que eles estão sozinhos, mas não estão sós. Para além de que tantas vezes aqui falamos, que é o desenvolvimento de dependência de tecnologia, o não desenvolverem competências sociais, o que lhes dificulta a vida lá fora, no café da esquina, na discoteca, etc. Mas não estou só a falar disso. Estou a dizer que o que antigamente para nós era uma segurança total, a não ser quando eles de vez em quando nos deixavam adormecer e fugiam pela janela para ir dançar ou qualquer coisa, também acontecia, não é? Mas nós pensarmos assim, a nossa filha ou o nosso filho está no quarto, ponto final parágrafo, ouvir música, a dormir, ou isto, ou outro, não nos passa uma única preocupação pela cabeça. Esses tempos, isto não é para espalhar o alarme, mas é também para sermos justos Cautelosos. e reconhecermos. Ninguém nos garante que nessa altura o nosso filho ou a nossa filha não esteja em contacto com gente cujas intenções são as piores. É verdade. E, portanto, não é uma questão de controle. Claro que tem que haver controle. Você sabe que eu estou longe de ser um admirador de cada um por si, os meninos fazem o que querem, porque não podemos coartar-lhes a liberdade, etc. Não. Há regras e numa casa onde há várias gerações não é uma democracia, não é cada cabeça o seu voto. Pronto. Idealmente Portanto, há isso... consensos. Quando não há consensos, quem tem responsabilidade decide. Ponto final, parágrafo. Agora, se nós realmente pensamos que com proibições, etc., que as coisas ficam resolvidas, não é por aí. Ou eles têm discernimento. O que evidentemente, e a Inês já o insinuou e com toda a razão, o que evidentemente, em muitos casos, é pedir demasiado em determinadas idades. Ou seja, sem tecnologia... Não há esse discernimento, até porque até dada a altura, e normalmente até nos acontecer alguma coisa, imagino com gente muito mais nova. Nós achamos que estamos sempre protegidos por... Inês, é assim, desejo que nunca lhe aconteça, mas Inês tem uma filha e não está livre de daqui, pronto, a miúda tem crescido a um ritmo assustador, não é, para a minha idade. No outro dia você me dizia com grande tranquilidade, não é? Há 10 anos e tal e tal e tal. Pronto, a Inês não está livre de daqui a 2 ou 3 ou 4 anos a sua filha lhe fazer uma descrição paradisíaca de alguém que a Inês, à terceira frase, acende-se-lhe uma luz neon dentro da cabeça e a Inês pensa assim: este namorico vai acabar com choro e ranger de dentes, não é? Ela vai sofrer horrores. E ao mesmo tempo a Inês pensa assim: pronto, e eu vou dar a minha opinião.
e vou tentar evitar-lhe isso, mas não tenho muitas esperanças. Porquê é que a Inês pensa assim? Porque a Inês já teve a mesma idade e sabe que muitas coisas só as aprendemos apanhando no pelo. E, portanto, se nós sabemos isso no face a face, não é? Que os nossos filhos, agora sem qualquer má intenção, estou a falar dos namoricos da adolescência, que os nossos filhos podem ser seduzidos por alguém que, por exemplo, a vai trocar por uma outra rapariga do mesmo grupo um mês depois, e está na cara. Mas está na cara dele e está na sua experiência. Não está na cabeça da sua filha que está encantada. Se isto é difícil ao vivo e a cores, agora imagine através de tecnologia. Bom, nós estamos todos a pagar uma espécie de preço porque de repente aparentemente tudo ficou mais acessível, estando nós em rede, não é? Pois. Somos contactados a toda a hora, as coisas parecem fluir, estamos sempre ali à mão do clique, não é? Parece que estamos sempre contactáveis. Há um preço para isso. Há um preço para isso. Por outro lado, quem não está em rede paga outro, também passou, sem querer, repara, sem querer, passou a pagar outra espécie de preço, porque não está em rede. É verdade. E nós dizemos, então, mas tu nunca estás contactável, tu não tens Facebook, como é que tu queres viver? Exatamente. Já percebeu o ridículo desta pergunta? Como é que tu queres viver? Exatamente. E isso é complicado, não é? Ainda há algum tempo atrás, não é? Eu visitava um amigo meu e que tinha tido um pequeno problema e o que acontecia era que ele estava dependente da tecnologia de quem lá estivesse ao lado. Porque ele não tinha, não é? E isso hoje em dia já é considerado um handicap. Isto, se não estivermos a falar do professor Sobrinho Simões, não é? Que diz orgulhosamente só, a mim não me apanha. Agora, para não acabarmos num registro que as pessoas pensem sempre que estamos perto do fim, não? Estamos. Pronto, pensem que só falámos de coisas catastróficas. Quero agradecer mais uma vez à Inês Cardoso o texto, mas isto também dá situações hilariantes. Sabe? Eu lembro de uma pessoa me contar, perdida de riso, que na tecnologia tinha conhecido um sacripanta a quem ela fez o favor de achar graça. E o sacripanta fez-lhe um convite. E ela decidiu aceitá-lo. E disse com a maior das naturalidades a uma das suas melhores amigas. E a melhor amiga tirou as medidas ao que lhe foi contado e não ficou otimista quanto a quem estava do outro lado. E então sabe o que é que fez? Disse, tu vais, mas eu também vou e fico cá em baixo. O que é uma situação hilariante. Percebe o que é ser? Uma pessoa aceita um convite, toda contente, porque havia qualquer coisa no ar. E de repente uma amiga diz, está bem, mas vais com guarda-costas, não é? E então a pessoa dizia-me, horrorizada, isto foi complicado, sabe? Porque a minha reação imediata foi, nem penses! Mas por outro lado... Ela queria só... Mas por outro lado ficou enternecida e a amiga ficou ofendidíssima, porque não a deixava protegê-la, não é? Portanto, na realidade, isto tem o potencial para tudo, desde o crime que vemos nas televisões, à gargalhada sonora por causa do mal-entendido. E chegamos ao fim deste... E que nos trouxe? Porque hoje foi você. Hoje fui eu. Eu lembrei-me eu gosto muito dos Fleetwood Mac, não sei se sabe, e trouxe o Little Lies. Essa conheço. Pronto, conhece, claro. E no fundo nós vivemos todos em rede e de pequena mentira em pequena mentira, não é? Vamos ser justos, as pequenas mentiras antecederam em muita rede. Sim, então claro. As pequenas mentiras sociais de estou gordíssimo. Não se nota nada. Claro, é verdade. São do tempo de um Fuas Roupinho. E lembro que hoje tivemos aqui o texto da Inês Cardoso do JN, o Lobo Mau Digital. Exatamente. Que serviu para esta conversa. E que está disponível para quem queira. Isso. Um beijinho, Beijinho, Júlio. Até querida. amanhã.